Oi, gente, tudo bem? Então, essa é a primeira live dessa semana inteira de aquecimentos, e é claro que eu não poderia começar de outra forma a não ser me apresentando a minha história, apresentando quem é a Karina que produziu Experiências Brincantes, que hoje em dia eu sei que algumas pessoas já me conhecem dessa maneira. Quem é a Karina que criou, né, que é a administradora do Escolas e Creches, que é o meu grupo no Facebook, um grupo local, onde muitas pessoas que hoje estão aqui comigo me conhecem de lá. Muitas pessoas que estão aqui me conhecem da vida real, né? Que já trabalhou comigo em algum momento, faz parte da minha família, enfim. Mas também para muitas pessoas que nem sabem quem eu sou, que eu tô simplesmente aparecendo por aqui agora com essa programação especial e com a aula do dia 2 de maio. Bom, gente, para todo mundo, eu vou me apresentar. Eu vou contar da minha história e eu espero que, de alguma maneira, todo mundo possa conhecer um pouquinho mais, não só da Karina professora, mas da Karina que hoje optou em estar no digital, não por uma questão de querer aparecer, e vocês vão entender o porquê. Tanto é que essa live está sendo gravada, é uma live gravada, primeiro pela timidez, eu ainda sou um pouquinho tímida nesse sentido de falar ao vivo, e também, até porque tem dado muita coisinha errada, sabe, gente? Então, às vezes acontecem algumas coisas aqui com a tecnologia e eu não sei arrumar e eu não sei mexer, então gravado é melhor para garantir. E também pela emoção, né? Eu vou trazer para vocês da minha história, o porquê que hoje eu tô aqui no digital, fazendo conteúdo para os professores aqui no digital. Eu vou contar o porquê dessa escolha, o porquê que eu tô aqui. E também, ainda hoje, eu vou mostrar para vocês porque que esse livro, Bebês na Escola, ele é tão importante para mim. Ele é tão importante para minha história. Eu fiz parte desse livro. Ele é um divisor de águas, aquele famoso divisor de águas que todo mundo adora, mas é verdade. A minha experiência tem um antes e depois dessa experiência aqui. Então, daqui a pouquinho mais eu vou falar sobre ele, tá bom? Vou começar a minha apresentação, então, de uma maneira mais tranquila, contando um pouquinho da minha história, pode ser? Bom, gente, então para começar a contar da minha história, eu vou dizer que eu sou natural aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou de Porto Alegre, nasci em Porto Alegre, mas não só nasci em Porto Alegre, me criei em Canoas e fico sempre por essa região aqui, dos arredores de Porto Alegre. E fui criada pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha avó por parte de pai e junto, né, com os meus dois irmãos, um mais velho e um mais novo. Bom, muito nova, o que eu mais gostava era de bebês. Então, quando alguém me perguntava, Karina, o que tu vai ser quando tu crescer? Aquela famosa pergunta, a minha resposta sempre era que eu queria estar com bebês. Até um certo ponto, até que a minha família começou a conduzir que para estar com bebês eu poderia, e aí surgiu a ideia de ser pediatra. Bom, gente, por um bom tempo eu fiquei, então, acreditando que eu seria uma pediatra, até o dia em que o meu irmão se machucou e a minha mãe disse assim: Não, Karina, vai lá e faz um curativo nele, tu vai me ajudar. E eu disse: Não, eu não posso ver sangue, ai, machucado, não, ai, que horror. Ela disse: Karina, e como é que tu vai ser pediatra? Ali, eu acho que eu devia ter por volta de 11, 12 anos, eu entendi que eu não ia conseguir ser pediatra. Esse não era o meu caminho, porque eu não queria ver sangue. Depois dos 12 anos, eu não sabia o que eu ia fazer da vida. E a minha família começou a insistir que eu deveria ser professora, fazer um magistério, para pelo menos sair com uma graduação, né? Uma graduação não, para sair com uma formação técnica, que isso facilitaria na hora de ter o meu primeiro emprego. E eu preciso dizer para vocês nesse momento que eu venho de uma família humilde, condições financeiras nada boas, e que a minha adolescência foi muito marcada por isso. Na minha adolescência, nessa pré-adolescência até a adolescência, ocorreram uma série de situações com a minha família que faziam com que cada vez mais eu quisesse trabalhar logo, para ter logo o meu ganho, para poder sustentar os meus gastos, né? E ajudar em casa mesmo, sabe? Financeiramente a situação era bem complicada. Então, preocupada com o que eu iria fazer, eu aceito a dica
de fazer o magistério, mesmo não querendo ser professora. Lá no magistério, quando eu chego no Instituto de Educação, o Instituto de Educação, para quem não é aqui do Rio Grande do Sul, ele fica na Redenção, que é o nosso cartão postal aqui do Rio Grande do Sul. É um dos pontos mais bonitos, enfim, que a gente tem. E o Instituto de Educação General Flores da Cunha é um espaço maravilhoso que fica na Redenção. E o dia que eu fui conhecer, eu me lembro que eu não fui preparada para a prova do magistério, que tinha que fazer uma prova para ingressar. E quando eu olhei para aquela escola linda, maravilhosa, eu disse: caramba, eu quero estudar aqui. Eu quero viver isso. Mas aí eu não tinha estudado. E vou dizer para vocês que eu passei mais na surpresa mesmo. Fiz a prova, passei e entrei. Quando eu entrei, eu já queria muito estar ali. Pela escola, pela estrutura. E aí foi maravilhoso. Fiz o meu magistério ali, tá? Quando eu já estava ali pelo meu primeiro... No primeiro ano já, eu descobri que algumas colegas estavam trabalhando em escolas de educação infantil. E foi aí que eu entendi que existia escola de educação infantil, como funcionava e que era diferente das creches, né? Das tias de creche, que tinha uma questão histórica, né? E aí, gente, em 2020... no ano 2000, olha só como eu sou antiga, mas no ano 2000 foi quando eu entrei pela primeira vez numa turma da educação infantil. Eu lembro até hoje, eu posso narrar pra vocês, assim, detalhes. Eu tava naquela situação horrível, financeiramente a minha família tava muito mal, e quando eu entrei a primeira vez na escola, né, de educação infantil, eu tava procurando emprego já há muito tempo, e eu me lembro que a diretora da escola, a Josi, ela me olhou e disse assim: bom, eu preciso de alguém que comece ontem, porque assim eu tô precisando. E eu me lembro que a resposta que eu dei pra ela foi: eu posso vir ontem, não tem problema, eu venho ontem. Eu disse isso pra ela de tanto que eu queria trabalhar. E aí eu me lembro que ela pegou o telefone, me fez ligar pra casa, porque ela sabia que eu era uma menina nova, né? Minha família ia ficar preocupada. E aí eu liguei e dei a notícia maravilhosa que eu tinha conseguido meu primeiro emprego, ia ser um estágio. E aí eu fiquei muito feliz. E ela me levou direto para uma turminha de mini maternal. Se vocês que são aí da área de educação já há bastante tempo e do Brasil inteiro devem saber que já existiram algumas nomenclaturas e que hoje ainda existe muitas nomenclaturas para cada faixa etária. Naquele dia, naquela turma, era um mini maternal ou um pré-maternal, que seria exatamente aqueles bebês que estão saindo do berçário e indo para o maternal. Era uma turma pequena, era uma turma de 12 bebês, numa sala muito pequena. E eu me lembro dessa situação assim, ó, direitinho. Eu abri a porta, junto com a diretora, né, que abriu e eu entrei. E aí, no cantinho, tinha a professora, me lembro até o nome dela, Simone. Ela estava sentada num canto, com o olhar de cansada, estressada, que não aguenta mais, cheia das agendas no colo dela, assim, abrindo as agendas e olhando as agendas. E as crianças, gente, naquele espaço pequenininho, subindo, só faltava pendurar lá na luz, porque eles estavam subindo nas mesas, descendo, se enfiando embaixo de cada cantinho, aprontando, né, a mil. E ela cansada. E daí a diretora disse que eu cheguei pra ficar com ela, ela me olhou com aquele olhar de graças a Deus. E quando eu olhei, eram os bebês que eu tanto queria. Eu queria tanto estar com os bebês e eu tinha conseguido aos 16 anos de idade. E eu disse, caramba, existe um lugar onde eu posso ficar com os bebês. E ela disse tudo que eu queria ouvir. Ela disse assim, eles são todos teus. É só brincar. Tu brinca enquanto eu faço as agendas. Gente, era tudo que eu queria ouvir. E ali eu me senti especialmente realizada. E eu entendi que existia um lugar para mim. Que o meu lugar profissional não era pediatria mesmo. Era educação infantil. Tinha nome. Mas não foi fácil assim. Para minha família, era inaceitável
que eu queria ser professora de educação infantil, pagar uma faculdade para trocar fraldas. Sim, porque, né? Vocês devem saber, esse é um entendimento para muitas pessoas. Ah, mas então tu vai estudar para trocar fralda? Não é sobre isso. A educação infantil não é sobre isso, né? Mas nós precisamos reafirmar isso constantemente. E eu já precisei reafirmar isso lá no início, quando eu quis estudar sobre. Então eu concluo o magistério. Do magistério, e daí o meu magistério, gente, o meu magistério. Primeiro eu vou falar das formações, então. O meu magistério foi, assim, muito especial, sabe? Porque a caminhada dele foi cheia de altos e baixos. Eu era a melhor aluna no primeiro, no segundo ano ali. Depois eu passei a ser não bem vista pelos professores e tudo mais. Mas quando eu fiz o meu estágio no magistério, gente, eu fiquei com a nota máxima para mais. E isso foi fantástico. Eu trabalhei com alfabetização. E a minha turma era uma turma bem diferenciada. Eu tive crianças de 5 anos até 14. Então, assim, foi um desafio e tanto, tá? Um desafio e tanto. Tem muito para contar. Por isso que eu vou trabalhar com a educação infantil e com os anos iniciais aqui no digital também. Porque eu tenho muita coisa para contar que talvez possa servir para alguém, né? Bom, então, continuando na formação. Eu fiz o magistério. Eu já sabia que eu queria a educação infantil em específico. Eu tinha gostado muito. Mas eu fui fazer a PUC, que tinha na época o currículo especial para a educação infantil. Porque naquela época, o currículo da faculdade, gente, só um pouquinho. Naquela época, o currículo da faculdade, ele era ou 4 anos para educação infantil, ou 4 anos para os anos iniciais, ou 4 anos para gestão. Então, era bem dividido. Quando eu estava na metade do curso, foi ofertado que eu mudasse para o novo currículo, sendo esse novo currículo que a gente conhece atualmente, onde tu faz uma faculdade de pedagogia e sai com todas as habilitações. Mas no meu caso, eu fiz com a habilitação específica da educação infantil. 4 anos de educação infantil. Mesmo quando fizeram a proposta de mudar, eu não quis mudar, eu quis seguir. Porque eu já tinha muito claro na minha mente. Eu trabalhei 4 anos pensando e me preparando para os anos iniciais. Aqueles eram os 4 anos de me dedicar à educação infantil. E como não podia ser diferente, no momento em que eu parei para pensar sobre a minha formação e fui escolher qual a especialização eu queria fazer, foi um momento em que muitas colegas ali de trabalho já faziam a especialização na URGS, uma especialização que eu tive o prazer e a honra de pegar a última turma, que daí era a especialização Educação Infantil, articulações com os anos iniciais. Então, eu acho assim que foi a formação do ciclo perfeito. É assim que eu vejo. Porque primeiro eu estudei para os anos iniciais, depois educação infantil e depois eu fiz um fechamento de uma especialização que pensava sobre o contraponto do quanto essas duas propostas da educação infantil, dos anos iniciais, a educação básica, ela é importante e que seria importante para a nossa formação pensarmos sobre essa conversa que deveria existir, né? Nós sabemos que tanto a educação infantil como os anos iniciais, eles são muito divididos, muito separados, há uma ruptura quando a gente está falando de educação infantil e anos iniciais, e não deveria haver, porque a criança é a mesma. Só que aí a criança vem com uma ideia na educação infantil e avança para os anos iniciais para outra, com uma quebra que não é legal. Mas enfim, não vou entrar em mais detalhes porque também não é sobre isso, né? No meu magistério, então, eu contei para vocês que o meu estágio foi muito especial. Já na faculdade, foi um período bem puxado, difícil, de muita dedicação. Mas a minha especialização, ela teve um que a mais. Lembra que eu falei para vocês da questão financeira? Quando eu cheguei na minha especialização, foi mais difícil ainda. Porque na minha especialização, meus pais haviam se separado e eu ajudava uniformemente com dinheiro em casa. E aí eu me lembro que eu estive na URGS e eu pedi que eu queria uma ajuda, porque eu não conseguia nem como babar no turno da manhã.
Eu não conseguia, gente, nada no turno da manhã que pudesse me ajudar, né? E naquela época a gente não tinha internet a nosso favor, não é que nem hoje em dia, né? Daí eu me lembro que eu tive na URGS, eu fiz a prova da especialização e aí eu conversei, né, com a professora, a Leni Dornelles. Eu cheguei pra Leni, né, e me apresentei e expliquei, olha, eu quero muito, né, fazer a especialização, mas eu gostaria de saber se tem como ser monitora do curso, porque algumas meninas já tinham falado dessa possibilidade. E ela disse, não, infelizmente nós não colocamos mais monitoras aqui, pensando justamente em alguns problemas que nós já tivemos. Mas passa lá na secretaria do PPG Edu e conversa com a Mary. Eu conversei com a Mary, que era a responsável, e elas ficaram com o meu contato para talvez conversar comigo depois sobre, né? E eu me lembro que quando começaram as aulas, eu fiquei muito triste, porque eu queria muito estar lá, muito. E eu nunca vou esquecer de uma amiga muito querida, a Thaís, que também fez comigo aquela especialização, ela fez parte daquela turma. Ela chegou para mim e disse, Cá, vai e assiste. A primeira semana não precisa pagar nada. Então faz a primeira semana, aproveita, já que tu quer tanto, vamos junto. E aí eu com muita vergonha lá pela segunda, terceira aula, com muita vergonha mesmo, eu disse, ai, eu vou ir infiltrada ali, quietinha, só pra ver como é que é estar numa especialização na URGS. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei lá na especialização, a Leni me disse assim, guria, onde é que tu andava? Corredor cheio dos meus colegas, eu chegando, e eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas quando ela fez isso, eu olhei pra trás assim, né? Pra ver com quem é que ela tava falando, e era comigo, né? E aí ela disse, não, é contigo mesmo que eu tô falando. Onde é que tu andava? Eu tô tentando falar contigo, a Mary tá tentando falar contigo, tu não responde ninguém. Eu queria te falar que nós resolvemos abrir uma exceção. Ai, ainda bem que eu gravei. Ainda bem que eu gravei, porque eu sabia que eu ia me emocionar. Ela disse, nós abrimos uma exceção e tu vai ser monitora do curso. Tu vai trabalhar, então monitora, trabalharia no curso sendo assessora direta dos professores, ajudando diretamente os professores e ainda ganharia o curso, não precisaria pagar nada. Só que não foi só isso, né? Ela também me disse assim, agora, e eu comecei a chorar que nem eu tô chorando agora, por isso que eu lembro de tudo e me dá emoção. Eu comecei a chorar na hora que nem um bebê, assim. E aí ela disse, não, mas para, te acalma, não chora, vai lá do quinto andar e fala com a Mary. A Mary, ela era responsável, né, pelo PPG Edu, que é o programa de pós-educação, né, então mestrado, doutorado, tudo, né, a Mary trabalhava ali naquela secretaria. E aí eu me lembro que eu fui conversar com a Mary e a Mary me deu um estágio, gente, no turno da manhã. Um estágio dentro da URGS. Trabalhando com o mestrado e doutorado, trabalhando com as especializações, trabalhando com os professores maravilhosos. Então, assim, nossa, elas fizeram isso que nem elas explicaram. Elas não apenas me deram o curso, deixando que eu fosse a monitora, mas elas me deram também esse estágio dentro da secretaria no turno da manhã para que eu pudesse custear o meu gasto com o estudo, porque que nem elas disseram, tu vai precisar imprimir material, tu vai precisar de passagem, então nós pensamos em uma forma de te ajudar e tu vai poder trabalhar aqui dentro da secretaria. Eu vou me acalmar aqui, peraí que eu já continuo. E aí, aproveitando para falar um pouquinho sobre as minhas formações, assim, além de ter sido monitora, além de ter trabalhado no pós, que foi uma experiência maravilhosa, eu já trabalhei com tudo que vocês podem imaginar, desde o ano 2000, né? Então, a gente tá no ano de 2024, em setembro eu vou fazer 24 anos. 24 anos trabalhando na área da educação, gente, é muita coisa.
Ao longo desse tempo, eu já trabalhei com educação infantil, com os anos iniciais, com berçário, maternal, pré, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Eu já trabalhei com projeto, eu já trabalhei como substituição, eu já trabalhei como auxiliar, eu já trabalhei como professora de turma, eu já trabalhei de manhã, de tarde, o dia inteiro. Eu já fiz tudo. Eu já abri escola, fechei escola, de tudo um pouco. Secretaria de escola, já trabalhei, enfim, todo tipo de experiência aí. Eu tenho muita coisa, claro, que eu gostaria de repartir com vocês, mas pelo que eu tô vendo aqui, eu já tô há quase 30 minutos falando e eu não falei um terço das coisas. A gente nem chegou no livro, né? Mas agora então eu vou avançar. Bom, para falar para vocês que na minha experiência, eu trabalhei em 3 escolas de educação infantil de pequeno porte, escolas pequenas. E aí depois, gente, eu fui desanimando, porque eu vi muita coisa acontecer nas escolas de educação infantil. Coisas ruins, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a minha primeira escola foi a minha grande referência, né? Eu devo muito à minha primeira escola. Ao mesmo tempo eu comecei a vivenciar situações dentro das escolas que sempre me colocavam um ponto de interrogação assim, será que é isso que eu quero? Será que eu quero estar na área da educação e fazer parte disso que eu tô vendo? Disso que tá acontecendo? E um dos pontos principais, assim, que aconteceram comigo, que aconteceu, né? Aconteceu na mesma escola que eu trabalhava, em uma dessas de pequeno porte, que na turma do lado da minha, uma professora de maternal 2, um dia ela tinha uma criança que não se alimentava direito. E ela não sabia o que fazer, mas aquela mãe cobrava dela que a criança tinha que se alimentar e ela não sabia o que fazer. E eram inúmeras conversas e todo dia a mesma conversa. Fulaninha comeu, fulaninha não comeu, fulaninha aceita, fulaninha não aceita comer. E um dia, gente, foi uma gritaria no pátio da escola. E aquela mãe totalmente atordoada gritando. E eu não entendi nada, mas depois eu fiquei sabendo que aquela mãe chegou mais cedo para espiar como que aquela professora alimentava a filha dela, para tentar entender como é que ela ia ajudar a professora para que a filha dela pudesse se alimentar na escola. Só que, infelizmente, o que aconteceu é que quando ela chegou, o que ela viu foi que a menina vomitou e a professora fez comer. Eu não sei se vocês já passaram por isso, se quiserem escrever aí pra mim, se vocês já passaram por alguma situação de deixar vocês tão desconfortável assim. Mas pra mim, aquilo foi uma revolta tão grande quando eu soube, tão grande, tão grande. Porque eu tava ali, né? No momento que aquela mãe sai da escola e conta pra outras pessoas, ela tende a dizer que naquela escola fazem isso. E naquela escola existia eu. Entendem? E aí eu começo a pensar, como é que eu posso aceitar isso? Eu tava do lado, mas a minha sala era a porta para um lado e a porta daquela professora pro outro. Quer dizer, a gente não tinha nem acesso, assim, uma à outra, sabe? Mas é como se eu se fizesse parte, é como se eu aceitasse. E daí, assim, ó, gente, eu não vou estender aqui, mas muitas outras situações me fizeram pensar que, bom, eu não quero estar na área da educação se é assim. Eu não quero estar na área da educação se vai ser desse jeito. E ali chegou um ponto que eu disse, então eu quero sair da área da educação. E eu tava no meio da minha faculdade. No meio da minha faculdade eu digo, o que eu vou fazer da minha vida agora? Não sei, mas educação eu não quero, porque eu não quero fazer isso, eu não quero ser isso, eu não quero me sentir cúmplice disso. Bom, até vou aproveitar para fazer um parênteses aqui, tá? No próximo dia 2 de maio, eu vou fazer uma aula, que vocês já devem estar sabendo, para falar sobre planejamento na educação infantil. E eu quero ver quem acompanhar todas essas lives e vai conseguir me responder lá na aula a seguinte pergunta: como é possível trabalhar com o tema alimentação com as crianças bem pequenas? Como você trabalha? Como você trabalharia? Quem comprou Experiências Brincantes já achou alguma coisa por lá. Mas como você acha que pode ser trabalhado, por exemplo, com o tema alimentação com as crianças bem pequenas?
Vão acompanhando essa sequência de lives, vão entendendo um pouquinho mais como é que eu vou trazendo para vocês também. Ó, 30 minutos e eu não cheguei no final. Ainda bem que é gravado. Vão entendendo como é que eu monto essa questão toda do planejamento, e eu quero ver quem vai acertar. Lá no dia 2 de maio eu vou refazer essa pergunta. Como é possível trabalhar alimentação na educação infantil? Tá? Que é uma das coisas que as gurias têm me procurado ali no WhatsApp. As meninas que já compraram, ou mesmo as que não compraram, querem algo muito direcionado, muitas vezes, para alimentação, e eu tenho algumas ideias aqui. Então, guarda lá para depois. Mas voltando aqui para nossa história. Eu cheguei no momento em que eu queria, então, sair da área da educação, até o dia em que eu liguei pro CIE, naquela época que fazia os estágios, e quando eu liguei para lá, eu pedi para eles que eu queria um estágio ou 4 horas, ou no turno da manhã, ou em uma escola de grande porte, para que eu pudesse ter pelo menos uma outra ideia de escola dentro do meu currículo e da minha caminhada. E eu pedi isso de manhã. De noite eu tava saindo da PUC, eu me lembro direitinho, eu tava perto da porta ali da PUC, quando de repente eles me ligam. Olha, Karina, eu vi aqui no teu cadastro que tu pediu pra ser uma escola assim, sim, sim. Pois a gente tem uma boa notícia pra te dar. Apareceu a vaga com tudo que tu quer. Tu não precisa nem escolher uma coisa ou outra, com tudo que tu quer. É uma escola de grande porte, é no turno da manhã e são 4 horinhas. E eu disse, meu Deus, apareceu o que eu queria. Gritei pro universo, chegou. E aí, gente, claro que eu corri para agarrar a oportunidade. Um colégio de grande porte em Porto Alegre, que por muitas e muitas vezes esteve no patamar máximo ali, né? Ganhando premiações, sempre com a educação muito avançada, sempre muito à frente. E eu me lembro de todos os detalhes. É engraçado como as coisas que vão marcando pra gente, a gente consegue visualizar. Eu consigo visualizar tudo, como se eu estivesse lá hoje, sabe? Eu me lembro que eu sentei no corredor pra fazer a entrevista de emprego naquela escola, e que a única coisa que eu tinha certeza era que eu ia abrir meu coração, e se fosse pra ser minha, ia ser, e se não fosse, eu agradecia a Deus, porque pelo menos eu tinha tentado. E é engraçado porque era uma escola que a minha avó sempre passava na frente de ônibus, que a gente passava por ali, a minha avó sempre dizia, um dia tu vai ser professora, vai trabalhar aqui. E eu dizia, não quero ser professora, então não vou trabalhar aí. E lá estava eu, querendo aquela vaga. E aí eu me lembro que eu fui participar da seleção, e na seleção, entre muitos questionamentos, né, que eu tinha que preencher, depois eu tinha que falar, eu me lembro que eu fui honesta, e eu disse, eu não posso acreditar que a área da educação é somente o que eu vi até agora. Eu acredito que a criança tem que ter direito a se expressar. Eu acredito que nós precisamos ouvir as nossas crianças e que os direitos dela têm que estar visível de alguma maneira. O direito dela não comer, o direito dela brincar, o direito dela ser, dela estar. Tem que existir de alguma forma. E o professor tem que ouvir, tem que ver, tem que sentir. Gente, sem saber tudo isso que eu disse para ela lá na entrevista já era muito relacionado à pedagogia da escuta, que eu já buscava por ela e eu não sabia o que ela era, eu não sabia de onde vinha, eu não sabia nada. Mas eu tinha chegado no lugar certo. O lugar que iria me ensinar que sim, a educação é um espaço para a criança ser ouvida, para a criança ter os seus direitos respeitados, para nós adultos estarmos bem com as crianças. Bom, gente, eu entrei então nessa escola e passei os mais maravilhosos 6 anos profissionalmente falando. Saí só porque eu me tornei mãe, porque minha filha tinha 6 meses já, quando eu voltei da licença maternidade. E dali eu vi que não era o que eu queria no momento, eu ia dar uma pausa no meu profissional para cuidar da minha filha, né? E então eu resolvo sair dessa escola. Mas ao longo desses anos, desses 6 anos, esse livro aqui foi tudo que eu precisava. Não o livro, a vivência,
a vida aqui dentro do Santa Inês, a vida dentro dessa escola, a vida com essas pessoas maravilhosas que organizaram e escreveram. A Cibele Carone, que é uma das autoras que tem aqui dentro, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu posso falar isso com todo orgulho do mundo, eu trabalhei com a Cibele Carone. A Cibele, na minha opinião, foi e é a melhor professora da educação infantil. Não tem para outra pessoa, não tem. Não tem. Para todo sempre eu vou olhar para a educação infantil e como referência para mim, para minha vida, é a Cibele. Então eu sei que vocês vão ter muitas referências na vida de vocês, na caminhada de vocês, mas na minha, é ela. E tá aqui. A vivência da Cibele, a minha vivência, tá aqui. As crianças que tem nesse livro, nas imagens, a grande maioria são crianças que eu conheci, são crianças que eu estava lá, eu sei o nome. Cada cantinho da classe bebê, eu vivi. E eu não só vivi, como eu comecei a entender que quando nós trabalhamos movidos pela pedagogia da escuta, que quando o nosso trabalho garante o direito das crianças, que quando nós conhecemos um pouquinho da abordagem Reggio Emília e trazemos alguns pontos para o nosso trabalho, é possível fazer um trabalho de qualidade. 6 anos que o meu maior laboratório foi essa escola, onde eu conheci professores maravilhosos, crianças, famílias, e onde eu tive contato direto com a Rosana, que é a organizadora aqui do livro, né? Uma das principais. A Rosana, ela é, né, até hoje, coordenadora pedagógica lá da escola. E a Rosana, naquela época, quando eu entrei, ela tinha acabado de chegar de Reggio Emília, que ela tinha feito o curso e tinha ido conhecer as escolas lá em Reggio. E eu me lembro que a Rosana trouxe, então, as memórias e as vivências dela de uma forma muito, muito única, muito viva, porque ela tinha acabado de viver. Então, ela trazia pra gente fotos, imagens, informações internas muito significativas, que era tudo que eu precisava. Então, eu estava na faculdade, na segunda metade da faculdade, estudando e vivenciando na prática exatamente o que eu via na faculdade. Até a metade da faculdade não fazia sentido nenhum. Eu estudava teoria, a prática nossa. Eu estudava teoria, a prática nossa. Eu estudava teoria e a prática não tinha nada a ver. Na segunda parte da minha faculdade, gente, depois que eu entrei no colégio, eu disse, meu Deus, tá aqui. Nós estamos falando sobre o direito das crianças? Tá aqui. Nós estamos falando sobre escuta? Tá aqui. Sobre abordagem de Emília? Tá aqui. Sobre o espaço? Tá aqui. Então, assim, tudo passa a fazer sentido depois que eu tive essa experiência, com 6 anos de formação, com base nessa experiência, vivendo essa experiência. Ao longo dos 6 anos que eu estive lá dentro, eu fui mudando o meu olhar. Eu fui entendendo, por exemplo, a primeira coisa quando eu entrei lá, foi muito curioso. Quando eu entrei lá dentro da escola, eu pensei que as pessoas estavam sempre sorrindo e aquilo me deixou muito instigada. Por que eu vejo todo mundo sorrindo o tempo todo? Todo mundo se tratando com gentileza? Poxa, tudo isso é medo de ir pra rua? Eu lembro que eu pensava muito isso, só que eu sempre fui uma pessoa assim também, na minha vida. Eu já acordo de bom humor e é uma coisa minha. Assim, eu acordo agradecendo a vida, o existir, o estar aqui. Então, eu sempre fui muito positiva, né? Mas quando eu entrei lá dentro, eu disse, estranhão aqui, hein? O que será que passa? E com o tempo eu fui entendendo que quando a gente muda o nosso olhar, que quando a gente entende o nosso papel, o papel do professor na escola, o papel de cada um na escola,
que quando a gente realmente é movida por amor, mas claro que a gente é recompensada porque a gente não trabalha por amor, né? A gente trabalha com todo amor e não por amor. Mas quando a gente tem também seriedade naquilo que a gente faz, a tendência é tudo se tornar melhor. E o ambiente de trabalho, sendo um ambiente bom e agradável, ele é muito importante. Muito importante. Para vocês terem uma ideia, foi a única vez na minha vida que na sexta-feira eu ficava triste, porque chegava o final de semana, e eu pensava que eu ia ficar 2 dias sem ir para lá. E o domingo de noite era feliz, porque eu sabia que no outro dia eu ia estar de volta lá, e eu ia reencontrar as meninas, eu ia reencontrar todo mundo, e eu tava com saudade das crianças, e eu tava com saudade de tudo aquilo. Então, na verdade, eu passei a esperar estar ali, sabe? Bom, mas como eu disse, chegou o momento que eu resolvi sair, então, do colégio, porque eu tinha me tornado mãe, né? 25 anos era a minha meta e eu consegui. Me tornei mãe no tempo que eu realmente queria e esperava. E eu queria viver a maternidade. Eu entendi que até um certo ponto eu corri muito com a minha formação, com a minha vivência, a minha prática, e que eu tinha evoluído bastante, mas que aquele momento eu queria viver a maternidade. E aí, gente, eu coloquei na minha mente que eu queria o concurso público. Trabalhar com ensino fundamental, com as crianças de novo de alfabetização, e com... Até porque eu entrei numa coisa assim, é um pouquinho difícil explicar para vocês, mas quando eu me tornei mãe, eu tinha um sentimento que quando eu estava com as crianças pequenas, com a mesma idade das minhas filhas, eu me sentia um pouco culpada. É estranho explicar, mas era como se eu fosse um pouco culpada por não estar com a minha filha em casa, sabe? Então eu resolvi trabalhar com os anos iniciais naquele período. E, de fato, eu saí dali, do Colégio Santa Inês, no ano seguinte, eu já estava no estado, assumindo como concursada pública. Eu saí em dezembro dali, em janeiro eu já assumi para fevereiro, março, ali no início das aulas, com contrato emergencial no estado. Fiz o concurso público, aquele polêmico que teve aqui no Rio Grande do Sul, teve um polêmico, gente. Foi assim, o concurso público tinha 10 mil vagas. 60 mil professores se inscreveram e só 5 mil passaram. Vocês acreditam nisso? Eu sou uma das 5 mil. Feliz da vida. Nem acreditei. E aí, em dezembro daquele ano, eles tiveram que correr assim, ó, e chamar todo mundo que tinha passado, 5 mil professores, para abrir um novo edital para as outras 5 mil vagas que ficaram faltando. Então, no final daquele ano, eles fizeram tudo assim correndo e eu entrei no concurso público. Daí eu trabalhei, então, com os anos iniciais, tive turmas de 5º ano, que foi um grande desafio. E eu comecei a entender que principalmente a minha especialização fazia muito sentido. A minha especialização, que trazia justamente esse contraponto da educação infantil com os anos iniciais, o quanto precisa ter uma articulação entre elas, porque é uma continuidade da vida da criança, eu comecei a entender que faz muito sentido. E que também trabalhar com o 5º ano, que ela aponta, isso acontece novamente, do 5º ano para o 6º. Há uma ruptura muito grande que não é bom para a criança, né? Para o pré-adolescente, no caso. Que precisaria, sim, de mais formações, de mais pensamentos de união entre os professores, para que nós pudéssemos pensar na criança na sua totalidade, né? De uma forma realmente integral. Mas, enfim, assunto a gente tem, assim, ó, aos montes, né? Bom, aí eu comecei a trabalhar. Trabalhei no estado. Depois eu me mudei para uma outra cidade, então ficou inviável eu pedir para sair, né? Me exonerei, né, do estado. Depois eu trabalhei com contrato, gente, um monte. Bom, concurso público eu assumi 4. O do estado, o dos municípios, 2 matrículas no mesmo município, depois no meio da pandemia eu assumi outro município, 2 matrículas, depois outro município, 4. Além dos outros que eu passei e não assumi, né? Que eu fui chamada, enfim, e não assumi. E agora, nesse momento, eu vou explicar para vocês por que eu tô aqui no digital, tá? No ano de 2019, eu acho que eu entrei assim naquela fase complicada
Em 2019 eu me separei, depois de quase 10 anos de casamento, minhas 2 filhas pequenas. Eu estava como concursada pública em 2 matérias, trabalhando em 2 turnos, trabalhando 50 horas, então eu tinha 2 matrículas, era isso que eu queria dizer, 2 matrículas, trabalhando 50 horas no turno da manhã, os anos iniciais, no município vizinho, sem carro, né? 3 conduções para chegar no município vizinho para trabalhar. 1 hora de almoço que eu usava de deslocamento entre uma escola e outra, mais o turno da tarde, de 6 horas, né? Para chegar em casa de noite, para praticamente só colocar minhas filhas para dormir. Então, 2019 foi um ano muito difícil, marcado por muitas coisas, assim, ruins, né? Enfim. E quando vem 2019, 2020, que eu achei que ia ser a virada da minha vida, agora a coisa vai, agora. Aí vem a pandemia, né? Veio a pandemia, eu disse, meu Deus do céu. Final de 2020, as coisas não pararam de acontecer na minha vida. Eu não vou entrar em detalhes, assim, de tudo que aconteceu, de tudo que eu passei, mas eu posso dizer pra vocês que as coisas continuaram acontecendo, porque quando a gente tem aquela fasezinha que tudo tá errado, é uma coisa, né? E daí, no final de 2020, eu descobri que eu estava com alguns problemas de saúde. E em 2021 eu já entrei derrapando na curva, aquela coisa assim, dando errado. Em 2021, então, eu tive uma pancreatite, eu quase morri, literalmente, ouvi isso dos médicos, inclusive do médico do trabalho lá do município que eu atuo. Eu podia ter ido, infelizmente, assim, foi muito sério o que aconteceu comigo. E aí, obviamente, para quem não sabe, quando a gente tem uma pancreatite, além da internação, eles já, como é de praxe, fazem a operação da retirada da vesícula, tá? Foi o que aconteceu comigo. Aí eu fui para casa, isso era inicinho de 2021. E eu já sabia que eu tava tendo hemorragias porque eu tinha um tumor no útero. E daí no meio do ano, a situação complicou. E em agosto, eu precisei tirar o meu útero. Eu perdi, né, o meu útero. Muito complicado, uma cirurgia de risco. O meu útero, ele tinha tomado um volume muito maior. E foi muito difícil, assim. Eu precisei, naquele ano, com a pancreatite, eu tive que reaprender a me alimentar, porque eu fiquei dias sem alimentação. E depois, quando eu tive a retirada do útero, em agosto de 2021, aí eu tive que reaprender até mesmo a caminhar, porque a dor era tão insuportável que durante uma semana eu não caminhei. Eu caminhava pra ir no banheiro e só, sabe? Era horrível. Foi horrível. Enfim, até a metade, até o final do ano, então, afastada da escola, afastada de tudo, vem 2022. Aí eu digo, agora 2022 deu. O que foi tristeza ficou pra trás, tá tudo certo, tá tudo lindo, vamos embora, eu vou voltar pra escola. E aí, 2022 já, nos momentos ali de voltar pra escola, eu já pego o Covid. Que eu não tinha pegado dentro do hospital 2 vezes internada, o tempo todo dentro de hospital, e eu não tinha pegado, mas eu peguei em 2022, ali no início do ano. Bom, me recuperei do Covid, daquele jeito, e voltei pro trabalho. Teve que ser daquela forma. Passou um tempo, peguei a dengue. Porque, né, não basta tudo que eu vivi. Peguei a dengue. Aí passou o período da dengue também, aí eu tive uma série de outras complicações de saúde. E aí foi um momento em que eu disse, não, só um pouquinho. Para tudo, que eu preciso cuidar de mim. E foi o momento que eu pedi uma licença-interesse lá no município que eu atuava. E eu resolvi que era hora de cuidar da minha vida, da minha saúde, porque não tinha condições de seguir daquele jeito com tudo que estava acontecendo, tá? Então, eu posso dizer para vocês que eu não acompanho um ano letivo direto de cabo a rabo desde 2019. Faz tempo, né? E a gente sabe que cada ano, cada momento, a educação vai mudando muito rapidamente. Então, eu sei que, de certa forma, o que está acontecendo direto nas escolas, eu estou perdendo. Mas também,
o ano passado eu achei uma outra forma de me conectar com as escolas, com as crianças, com a educação, que foi aqui no digital. Assim nasce esse projeto e essa ideia de vir trabalhar aqui no digital. Logo eu, uma guria que sempre fui tímida, que não aparecia mais nem nas minhas redes sociais, nem no meu Facebook, nada assim, eu já não gostava mais de postar foto, vídeo, nada. Não entrei na onda do TikTok de fazer dancinhas e etc. Então, assim, eu realmente não me via trabalhando no digital, mas no ano passado, quando eu vi que mais um ano letivo estava começando e eu afastada desde 2019 daquilo que melhor eu gosto de fazer, né? Não vou dizer que melhor eu sei fazer, porque isso eu acho que não existe, tá? Mas melhor, assim, no sentido de gostar. E aí eu comecei a estudar. De que maneira eu posso ajudar alguém? Será que o que eu sei pode ajudar alguém, gente? Eu acho que não dá. E aí eu comecei a pesquisar, vi pra internet. Pela primeira vez eu comecei a acompanhar outros professores na internet, que eu não fazia isso, eu não tinha esse hábito. Eu nunca comprei nenhum produto virtual, nem no tempo da pandemia eu não comprei. Eu não sabia nem nada, mínimo do mínimo. E aí eu comecei a pesquisar e a tentar entender o que eu poderia fazer para ajudar outros professores. Há muito tempo, lá no Facebook, eu já ajudo profissionais da área da educação a se conectarem. Por quê? Porque há muitos anos atrás, quando as minhas filhas ainda eram pequenas, eu tive muita vontade de ter uma escola de educação infantil. E foi assim que nasceu o Escolas e Creches, um local para todo mundo da área de educação de Porto Alegre e da região metropolitana que quisessem estar conectados a outros profissionais da área da educação infantil e dos anos iniciais. O Escolas e Creches ele é muito importante, porque ele me colocou numa situação já de entender que a nossa internet ela tem um poder de conexão muito importante. E esse poder de conexão foi o mesmo que eu resolvi propor no Instagram. Bom, gente, aí eu entrei aqui então no digital, nesse mundo digital, comecei a pesquisar sobre isso, criei o Instagram. Inicialmente o meu Instagram era Escolas e Creches. Para quem tá aí comigo desde lá sabe que era Escolas e Creches, porque eu tinha o grupo Escolas e Creches e num primeiro momento eu não queria aparecer, eu tinha muita vergonha, né? Eu achava que nada que eu fosse falar podia ajudar alguém. Então, é aquele sentimento sempre se sentir menos, sabe? Aquele sentimento chatinho que sabota a gente. Era isso. Então, eu comecei a pensar, não, quem sabe eu faço então recursos pedagógicos só para ajudar. Nem tudo que é recurso pedagógico que eu vejo aqui na internet, eu acho que faz sentido a gente fazer. Um exemplo claro disso é as benditas das coroas, gente. Qual? Qual? A lógica da coroa do dia da água. Desculpa quem compra, quem faz, tá? Mas é uma sinceridade que eu preciso ter com vocês. Naquele momento, quando eu parei pra pensar, se eu não acredito, se eu não faço, se eu não uso na minha sala de aula uma coroa pronta na cabeça de uma criança, por que eu vou achar que eu tenho que fazer aqui pros outros? Ali eu parei, para tudo. Aí eu vi que junto, o que os professores queriam eram os planos de aula. E tem uma coisa interessante. Com o passar do tempo, até mesmo o nosso planejamento, ele foi se transformando, né? Os nossos planos, o nosso planejamento, a forma como eu fazia no início é muito diferente hoje em dia. Hoje em dia a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC, que não tinha antes. Não tinha, gente, a BNCC não tinha. Eu trabalho desde o ano 2000, eu vi ela sendo criada. Ela não existia lá. E fora que a gente vem de uma mudança na área da educação que é muito importante, né? Nós tínhamos uma pedagogia totalmente tradicional, transmissiva, e nós estamos migrando cada dia mais, buscando cada dia mais uma pedagogia participativa. Qual a diferença disso? É muito importante a gente pensar sobre isso. E quando nós estamos pensando sobre isso, isso influencia também no nosso plano, influencia nos nossos recursos, influencia no nosso planejamento, influencia em tudo, né? E aí eu disse, bom, então eu parei tudo de novo, dei mais um passo para trás, fui estudar mais um pouquinho como eu poderia fazer para estar aqui, e assim nasceu o Karina Flores Prof. Os experiências brincantes que vocês conhecem,
que são os meus planos de aula, deixando bem claro que os planos de aula fazem parte do meu planejamento e não são o meu planejamento, deixando isso muito claro. Eles surgiram do seguinte: eu tô afastada, então, do concurso público, como vocês sabem, e o meu retorno, ele tá previsto para esse ano ainda, o meu retorno para o município. E nesse sentido do retorno para o município, aí eu resolvi me preparar de antemão para quando eu voltar ser uma coisa mais tranquila possível depois de tudo que eu passei, sabe? Eu acho que eu preciso disso, de uma tranquilidade. E eu pensei, bom, eu preciso estar garantida e tranquila para qualquer faixa etária. Então, eu resolvi organizar o meu material partindo das propostas que eu já fiz e que eu considero que são propostas importantes. Não significa que eu vou fazer, nem também que eu vou fazer naquela ordem que eu coloquei, mas eu já estava me organizando de alguma maneira para esse retorno. E como eu sabia que muitos professores queriam, né, os planos de aula, eu resolvi criar e montar experiências brincantes, uma proposta que foge do uso das folhas impressas, prontas, né, que tenta fugir daquela questão, daquele trabalho mais transmissivo que a gente conhece de tantos anos aí. Enfim, um novo pensar, né, para a educação. Bom, e aí, os experiências brincantes me trouxeram uma nova possibilidade, né? Alguns professores me perguntando, mas e como tu fez? Como é que é isso aí? Tu tá falando sobre abordagem regimilha e pedagogia da escuta, mas tu fez planos prontos? Como assim? Né? Assim como também eu vivi isso em uma das minhas últimas experiências profissionais, eu fui questionada sobre isso. Ah, mas só um pouquinho. Tu tem uma forma de pensar assim, tu trabalha de tal jeito, mas e como é que tu fez teu planejamento então? Como é que tu pode planejar dessa maneira? E aí eu fiquei pensando, bom, se tem professores interessados em ouvir, eu tenho o maior prazer do mundo em contar, em conversar. Por isso, ao longo da semana, eu ainda vou fazer mais algumas lives pra gente conversar um pouquinho mais, e no dia 2 de maio todo mundo tá convidado aí para minha aula especial, onde eu vou falar sobre planejamento, onde eu vou falar como foi essa criação dos planos, do Experiências Brincantes, né? Como eu organizo todo o meu planejamento de um modo geral e principalmente que base foi essa que eu tive para essa criação, certo? Eu sei que algumas pessoas até se chatearam ali comigo, né? Entre as pessoas que adquiriram Experiências Brincantes, aliás, por sinal, um grande beijo para todo mundo que conversou comigo em algum momento, que repartiram tantas coisas boas ali no WhatsApp, sabe? Coisa bem boa, assim, conhecer um pouquinho de cada história de todo mundo, sabe? Mas eu vou dizer que algumas pessoas, assim, queriam alguma conversa mais profunda sobre pedagogia ali. E, gente, o WhatsApp não dá. Desculpa. Tem uma pessoa, eu não vou dizer o nome, tá? Mas, enfim, tiveram muitas diretoras de escola que compraram experiências brincantes e teve uma que dá cursos aqui onde eu moro. Ela é bem conhecida, por sinal. E ela adquiriu todos os planos. E depois ela voltou. Ela queria que eu falasse das minhas referências, ela queria que eu falasse sobre experiências brincantes para ela. E eu sei que ela se sentiu incomodada comigo porque eu não falei. O WhatsApp não é para isso. Desculpa, o WhatsApp não é para isso. Mas sim, eu resolvi também abrir um espaço sim pra gente conversar sobre, né? Se tem professores interessados, eu tô aqui também interessada em repartir com vocês um pouco mais sobre como eu faço. Não significa que existe certo ou errado. Eu não acredito que existe certo e errado, gente. Por sinal, eu acredito que quando a gente se depara com algum profissional que fala que a educação tem que ser assim, a gente tem até que fugir. Porque a educação está mudando. As crianças estão mudando. Como é possível falar de algo estanque? Como é possível falar de uma educação que tem que ser assim, que é assim porque eu acredito que é assim? Não! A escola muda, as crianças mudam, a educação muda e nós, professores, também precisamos mudar, acompanhar, repensar, refletir. E quando eu digo refletir, eu já vou dizer para vocês aqui, sendo muito direta, assim, nesse ponto eu acho que eu tenho que ser muito direta. Algumas meninas me procuraram no início querendo propostas prontas, folhinhas prontas para imprimir. Eu disse não.
Não tenho. Não é assim que eu trabalho. Até o momento que, assim, eu precisei colocar já definido. Quando eu coloquei a promoção dos Perennials Brincantes, eu já coloquei lá. Não se trata de folhinha impressa. Porque daí eu já sabia que as meninas que procuravam material impresso, já sabiam que ele não era o seu lugar. E realmente, gente, assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque daí, sim, as pessoas que começaram a chegar pra mim eram as pessoas que não estavam querendo as folhas impressas. E então, isso também serve para uma situação que eu tô vendo muito aqui na internet, tá? É uma crítica, mas eu não quero ofender ninguém. Eu tenho visto muito aqui na internet que quando as pessoas vão falar sobre um assunto específico, é como se somente aquele assunto existisse. E para muitas pessoas, cria até mesmo um certo confronto, assim. Ah, tá. Então agora eu vou fazer o brincar heurístico. Ou eu vou trabalhar com contexto. E só. Acabou todo o resto. Aí eu te pergunto, onde ficaram as histórias? Cadê as histórias? Cadê os recursos pedagógicos? Música? Gente, não é nem 8 nem 80. Eu não acredito nisso. Se tu acredita, eu te respeito, tá? Se tu acredita, eu te respeito. Se tu acredita que não tem mais que contar história, que não tem mais que ter música, que não tem mais que ter atividade dirigida, que não tem mais que fazer um projeto, que não. Se tu acredita, eu te respeito. Mas eu não acredito. Porque eu sei que tem valor a história, que ela tem que estar no nosso dia a dia, que ela tem também que aparecer na nossa proposta pedagógica. Eu continuo acreditando no poder dos recursos pedagógicos, dos jogos, da contação de história. Eu acredito que existem muitas propostas pedagógicas que precisam continuar lá. O que precisamos é entender pontos importantes que serão a base do nosso trabalho. No meu caso, eu acredito na escuta pedagógica como a base para tudo. Mas vamos fazer o seguinte, para hoje, eu já me estendi demais. Era só minha apresentação e eu já tô aqui entrando no assunto mais polêmico, mais de planejamento mesmo. Então, assim, ó, por hoje tá bom. Eu vou encerrar por aqui. Mas a minha intenção é ao longo da semana trazer mais falas sobre o que eu tive aqui e eu vou pedir uma coisa para vocês. Coloca para mim aqui nos comentários o que vocês acharam, assim, dessa minha apresentação, das coisas que eu falei aqui. Teve alguma coisa que faz sentido para vocês, também para a realidade de vocês, para a vida de vocês, né? Tem alguma coisa que vocês gostariam de ver mais? Então, deixa aqui o seu comentário que eu vou gostar muito de ler, de saber, de conhecer, tá bom? É isso, obrigada por todo o carinho que eu tenho recebido até aqui. Vocês são demais mesmo, muito obrigada. E vamos junto, semana inteira de live, semana que vem tem aula. Beijo, gente. Tchau.